Meus amados irmãos, aqui o texto começa dizendo: e 6 dias depois, e quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão e os escribas que se discutiam com eles. Isto aconteceu logo quando Jesus desce do Monte da Transfiguração com seus discípulos. Numa oportunidade aqui, Deus me deu uma palavra sobre a transfiguração de Jesus. Esse episódio aqui é um episódio subsequente à transfiguração de Jesus no monte lá com seus discípulos Pedro, Tiago e João. Então a narração bíblica aqui diz que Jesus dirigindo então em direção ao Monte Tabor, onde seria a transfiguração. Mas enquanto ele dirigia naquela direção, uma grande multidão de pessoas acompanhava Jesus e os discípulos. Chegando a um determinado local, Jesus ordenou que os seus discípulos permanecessem ali e a multidão ficasse à vontade caso quisesse aguardar ele à sua volta. Mas os discípulos, 9 discípulos, deveriam aguardar Jesus até que ele voltasse ali do Monte da Transfiguração, porque ele tinha algo extraordinário, deslumbrante, sublime, para mostrar aos seus 3 discípulos que havia convidado para ver aquela demonstração da glória de Jesus no alto daquele monte. Terminado então esta aparição ali, esta revelação de Jesus no alto do monte, eles descem então em volta ao local onde estavam os 9 discípulos e a multidão que decidiu permanecer ali e aguardar até que Jesus Cristo retornasse, até que Jesus Cristo voltasse. Ali nas imediações tinha um pai de família aflito. Qual a aflição que afligia aquele pai de família ali naquelas proximidades? É que ele tinha um filho que, vez por outra, ele era atacado, ficava possesso por um espírito mau, por um demônio surdo e mudo. Todas as vezes que aquele moço se achava possesso, ele nem falava e nem ouvia nada. E enquanto o maligno se apossava dele, ele padecia muito, porque ele caía no chão, ele se debatia. Aquele moço, então, ele sofria convulsões horríveis. Horrível convulsão ele sofria ali, esperneando, batendo os braços, as pernas, e sem falar nada e sem ouvir nada, porque o espírito que possessava ele era surdo e mudo. Enquanto Jesus estava com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, lá para o monte, aquele homem chega. Aquele homem soube que Jesus estava com os seus discípulos e uma numerosa multidão ali em volta. Aquele homem então pega o seu filho pela mão e traz até a multidão, e ele pergunta por Jesus. Chegou para alguém ali da multidão e lhe perguntou:
Eu vi falar que Jesus estava aqui entre vocês. Eu gostaria de ter a oportunidade de falar com Ele. Eu preciso de falar com Jesus. Eu estou com um problema muito sério na minha vida, na minha casa. E eu trouxe esse problema para que Jesus solucionasse para mim esse problema. Ele sabia que Jesus podia fazer aquilo por ele. Ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, que Jesus curava, que Jesus ressuscitava mortos, que Jesus dava vista aos cegos, que Jesus curava leprosos e que nenhum mal podia se deter diante de Jesus. E ele então sabia que a situação do seu filho, Jesus podia solucionar. Mas quando alguém da multidão disse que Jesus não estava presente, ele baixou a cabeça, pensou. Será que ele demora a voltar? Não sabemos. Acreditamos que não, mas não sabemos. Pode ser que ele demore um pouco. Aí ele teve uma ideia. O pai do menino teve uma ideia. Ele virou para os seus discípulos e disse: vocês mesmo, quem sabe vocês mesmo resolvem o problema do meu filho. Olha, há muito tempo que vocês estão acompanhando o vosso mestre. Vocês devem ter tido já bastante lições com ele. Vocês já devem ter aprendido alguma coisa com o vosso mestre. E eu creio que vocês, quem sabe vocês teriam condição de resolver o problema do meu filho. Os discípulos olharam uns para os outros, fizeram uma mínima reunião seletiva entre os 9 e eles decidiram encarar o problema. Decisão muito errada que os discípulos tomaram naquele momento, diante daquela situação. Muito errada. Os discípulos errou feio. Pastor, mas que é isso? Os discípulos não podiam? Não, eles não podiam. Sabe por que eles não podiam? Pelo menos por 3 razões eles não podiam encarar aquela situação. Primeiro, eles não foram autorizados por Jesus. Jesus não autorizou aquilo para eles. Eles estavam adiantando alguma coisa que Jesus Cristo não havia autorizado para eles. Segundo lugar, porque eles não deveriam ter topado a enfrentar aquela situação, porque o tempo deles ainda não havia chegado. O tempo deles ainda não havia chegado. E uma terceira situação é porque os discípulos não tinham experiência com oração. Os discípulos ainda não tinham experiência com oração. Eles não podiam, porque os discípulos, eles nem sequer jejuavam. Alguém, uma certa vez, perguntou para Jesus, dizendo: olha, os discípulos de João jejuam muitas vezes, mas o seu discípulo não jejua. Por quê? Jesus falou: o problema é simples. Pode a noiva
está triste enquanto está com ela, o noivo, mas chegará o dia que eles jejuarão. Naquele tempo, então, os discípulos não tinham experiência com oração. Os poucos pedidos que eles fizeram a Jesus durante o ministério de Jesus com eles foi digno de repreensão da parte do mestre, porque eles estavam pedindo coisas inadequadas para o Senhor Jesus e Jesus repreendiam eles. Então, eles nunca tiraram um período para orar, porque eles não precisavam disso, porque Deus estava com eles em pessoa. Então, eles não estavam em condição de enfrentar uma situação como aquela. Mas seja como foi, eles arriscou. Vamos sentar, ver o que acontece. Irmão, nós, como vamos encarar um problema na nossa vida, nós temos que enfrentar esse problema convicto que nós vamos vencer ele em nome de Jesus. Nós nunca devemos experimentar por força própria o poder das trevas. Nós nunca podemos enfrentar por conta própria o poder do maligno de Satanás. Nós temos que enfrentar convicto que vamos vencer. Essa não era a posição dos discípulos, infelizmente. Infelizmente. Aí reuniu eles ali. Aí mandou o homem que trouxesse o seu filho. Onde está ele? Está ali, traz ele aqui, por favor. O pai do menino vai lá, pega ele, coloca ali ao lado e ali reúne André, Bartolomeu, Filipe, Levi, Judas Iscariote, Judas Tadeu, Simão Zelote, Tomé e Tiago Menor. Esses 9 discípulos fizeram um círculo em volta dele. E eles começaram a exorcitar, eles começaram a exorciar o demônio ali. Quanto mais eles sapateavam, gritavam, batia palma, dizendo sai, 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 eles não sabiam nem pedir em nome de Jesus. Sai, 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 sapateava, gritava e pulava. Quanto mais eles lutavam, mais o menino se debatia e espumava. Jesus então chega naquela hora, aí os escribas que estavam ali com eles começou a tirar vantagem sobre os discípulos. Foi uma porta aberta. Não, obrigado, eu estou com a boca bem seca, mas eu vou ver se dá para concluir a mensagem. Tá bom. Então, quando Jesus chega lá, estava os escribas tirando proveito sobre os discípulos. Tirando proveito sobre os discípulos por causa do fracasso dos discípulos. E os escribas tirando proveito. Aí Jesus chegou e disse, mas por que vocês estão discutindo com eles? O que é que vocês estão falando com eles? Nisso chega o pai do menino e diz, o outro erro muito grave também, antes que eu entre nessa parte, já estou encerrando, já estou indo para o encerramento. O pai do menino cometeu também um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo, o pai do menino
cometeu. Qual foi o erro, pastor, do pai do menino? É porque ele desviou o foco. Quando ele saiu da sua casa e dirigiu em direção à multidão, o seu foco era Jesus. Mas quando ele percebeu que Jesus não estava, ele facilmente desviou o seu foco. Vocês sabem, irmãos, que quando queremos receber uma graça, uma bênção do Senhor Jesus, não podemos perder o foco de Jesus. O nosso foco é Jesus. Nada deve desviar a nossa fé, a não ser Jesus, porque Ele deve ser o nosso foco, se queremos receber alguma vitória da nossa vida. Mas o homem desviou o foco. Foi um erro grave que ele cometeu. Mas quando Jesus chega, que a primeira palavra que Jesus dirige é com os escribas, porque eles estavam humilhando os seus discípulos, eles estavam ali humilhando, aproveitando dos seus conhecimentos, e ele humilhando os discípulos de Jesus na presença de toda a multidão. Mas graças a Deus que Jesus chegou para salvar a moral dos discípulos e também resolver o problema daquele pobre moço, do pobre pai do rapaz. Então o pai do moço chegou e disse: olha, eu trouxe meu filho para ser curado. Como o senhor não estava, eu pedi aos discípulos para expulsar o demônio, mas eles não puderam. Eles não puderam. Agora, se tu podes fazer alguma coisa, vocês viram que agora ele já colocou uma expressão de dúvida sobre o poder de Jesus? Vocês viram que o fracasso dos discípulos deu prejuízo na fé do homem? Deu prejuízo na fé. Porque quando ele saiu da sua casa, convicto que Jesus podia curar o seu filho, agora encontrando diante do fracasso dos discípulos, ao falar com Jesus, ele disse: agora, se tu podes fazer alguma coisa, se, coube um se agora no meio. Jesus disse: se eu posso fazer alguma coisa, tudo é possível ao que quer, moço. Tudo é possível ao que quer, irmãos. Tudo é possível ao que quer, irmãos. Mocidade, creio. Nada que possa frustrar a nossa fé em Jesus. Aí Jesus disse: o rapazinho aqui, traz ele aqui. Aí o pai do rapaz trouxe o menino, colocou diante ali do Senhor Jesus, e o rapazinho convulsando, batendo a boca, espumando, rangendo os dentes, e Jesus ficou olhando. Jesus ficou olhando o menino debater. Jesus ficou paradinho assim, olhando. Aí virou para o pai do menino e falou: a sua infância. Não, tá bom então. Aí Jesus virou para o discípulo com a sua voz de autoridade, mansa e suave, mas de grande autoridade. Ele olha para o menino daquele jeito e ordenou que o demônio saísse. Ao ordenar que o menino saísse, o menino aquietou. Acabou as convulsões,
parou de espumar, ficou quieto, sem mover para nada. O menino ficou parado, quieto, deitado. E a multidão chegou, juntou, reuniu todo o pessoal que estava ali para ver o que estava acontecendo. Aqueles que eram mais altos, assim como, desculpa, como o pastor Adilson, né? Alto, ficam facilitando. Assim, ó, procurando para ver o que via lá. Aí alguém já começou a virar assim: morreu. Ele morreu, o menino morreu. As pessoas que estavam olhando falou: o menino morreu. Foi convulsionando, até que nos resistiu e veio a óbito. Morreu. Mas Jesus, primeiro ele ordena que o demônio saísse, o demônio saiu. Agora precisava de ordenar que o menino levantasse. O menino levantou. Naquela hora que Jesus, que o homem falou para o pai do menino se ele podia fazer alguma coisa, disse: todas as coisas são possíveis que eu creio. Aí o pai do menino disse: ajuda-me na minha incredulidade. Aí quando Jesus ordenou que o menino levantasse, ele levantou e foi alegria ali, porque Jesus mostra mais ou menos seu poder, e a graça do Senhor revelou-se, manifestou de forma extraordinária, que o menino foi curado naquela hora e foi repreendido daquele demônio que ele atormentava por muitos anos. Para concluir, eu gostaria de fazer só mais uma afirmação para os irmãos. Porque quando Jesus ordenou... Tem mais som aqui não, moço? Dá mais som aqui, por favor, barulho da chuva. Aí naquela hora, isso, obrigado. Aí naquela hora, irmãos, quando Jesus expulsou o demônio, ele disse: espírito surdo e mudo, eu te ordeno, sai desse moço e nunca mais volte a ele. Agora deixa eu dizer uma coisa. Caso os discípulos tivessem podido expulsar o demônio do menino naquela oportunidade, mal ele chegava em casa, o demônio ia pegar de novo. Mal ele chegava em casa e o demônio ia pegar de novo. Caso os discípulos tivessem conseguido expulsar. Mas por que, pastor, que você diz? Eu posso afirmar porque ele sabia, porque Jesus sabia, conhecia a natureza daquele demônio e sabia que ele era teimoso. Ele era uma classe de demônio teimoso. Além de surdo, mudo, ele era teimoso. Porque foi necessário que Jesus dissesse assim: vai-te embora e nunca mais volte a ele. Então, irmãos, a obra do Senhor é perfeita. Que Deus abençoe os amados e queridos irmãos. Eu espero que essa mensagem possa ter servido de edificação a alguns dos irmãos e que alguém pode ter aprendido alguma coisa nesse maravilhosa obra que Jesus fez naquela oportunidade. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade